Questão de número 20 agora. Questão de número 20. Determinada massa de nitrogênio é armazenada a 27 graus Celsius dentro de um cilindro fechado em sua parte superior por um êmbolo de massa desprezível, sobre o qual está apoiado um corpo de 100 kg. Nessa situação, o êmbolo permanece em repouso a 50 cm de altura em relação à base do cilindro. O gás é então aquecido isobaricamente é pressão constante, até atingir a temperatura de 67 graus Celsius, de modo que o êmbolo sofre um deslocamento vertical ΔH em um movimento uniforme devido à expansão do gás. Também podia falar que o gás realizou um trabalho. Desprezando o atrito, adotando a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado e sabendo que a área do êmbolo é igual a 100 centímetros quadrados, que a pressão atmosférica no local vale 100.000 newtons por metro quadrado, 10 a quinta, e considerando o nitrogênio como um gás ideal, calcule o módulo em newtons da força vertical que o gás exerce sobre o êmbolo nesse deslocamento e o trabalho realizado por essa força em joules na transformação. Então, ó, você tem o... Então, questão número 20, né? Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 20, então, começando a solução. A força que o gás vai exercer vai equilibrar a força atmosférica, que é devido à pressão atmosférica, que estaria aplicada sobre o êmbolo, mais o peso do objeto. Então, a força que o gás exerce é igual ao peso desse objeto de 100 kg, mais a força que a pressão atmosférica exerce sobre o êmbolo. Lembrando que pressão é por conceito, né? Força pela área. Então, aqui ficaria a força do gás, são 1000 newtons, 100 da massa vezes a gravidade no local, mais a pressão atmosférica, 10 a quinta, vezes a área, que são 100 centímetros quadrados, para converter em metro quadrado, multiplica por 10 a menos 4. Então, a força que o gás está exercendo, 1000 mais 10 a quinta vezes 10 a menos 2, 1000 também, o que dá 2.000 newtons de força que o gás está tendo que exercer para equilibrar esse pezinho aí, mais a pressão atmosférica. Muito bem. Para descobrir o trabalho, ó, o conceito de trabalho. Trabalho, se você já assistiu Physics, você sabe. Trabalho é produto de força vezes o deslocamento. Né? O ângulo aqui a gente vai considerar que o deslocamento ocorreu na mesma direção da força. Então, com ângulo zero, o cosseno... Na verdade, a força está no mesmo sentido do deslocamento, né? A força do gás está para cima e o ângulo está indo para cima, então por isso que o ângulo é zero. Então tá. Para descobrir o deslocamento, a gente vai fazer uma transformação gasosa, P1V1 sobre T1. O deslocamento do gás é esse ΔH da figura, né? O quanto o êmbolo está subindo. P2 por T2. Como é uma transformação isobárica, vai ficar volume, área vezes altura 1, que era meio metro, pela temperatura inicial, é igual ao volume 2, que é a mesma área, porque continua sendo o mesmo êmbolo, só que agora uma nova altura pela temperatura 2. Portanto, ó, simplificando as áreas, vai ficar meio metro a altura inicial pela temperatura de 27 mais 273, 300 Kelvin, vai ser H2 por 67 mais 273. Fazendo essa continha, vai ficar meio por 300 vezes... Professor Fabrício, 67 mais 273, isso aqui é 340. fera das contas. 340, isso vai ser igual à altura 2. Só que a gente precisa dessa variação de altura, né? Então, o ΔH vai ser o H2... Menos meio. 170 menos... É meio... Quanto que dá aqui? 170 dividido por 30 é 17,30 avos. Então vai ficar H2 menos H1. Então, o ΔH... 17 sobre 30 menos meio. Meio que eu poderia considerar como sendo 15 sobre 30, né? Exatamente. 2 30 avos, 1 15 avos. Então isso aqui dá 1 sobre 15 avos de metro. Aí, trabalho vai ser o valor da força, que é 2.000. Da força que a gente encontrou, 2.000, vezes 1 sobre 15. Isso dá 400 terços de joules, já simplificando, claro, a nossa expressão. Maravilha. Bate pronto, né? Legal, muito boa a questão.